Bom dia, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Eu acordei cedo, tô aqui fazendo a caminhada. Hoje eu tô de jejum até meio-dia. E daqui a pouco eu vou pra casa, meus pais estão lá e a gente vai fazer um bacalhau. E eu vou postar a receita aqui pra vocês no vlog. Vou fazer junto com vocês. Quero conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Hoje eu tô de folga da residência, mas ontem a gente começou um projeto lá do ambulatório de diabetes, onde nós colocamos o Libre. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre isso aqui no vídeo. O Libre, ele é um monitor de glicemia contínuo para pacientes diabéticos e ele auxilia muito no tratamento de diabetes, porque ele mostra a sua glicemia ao longo do dia inteiro. Então depois eu vou parar e falar um pouquinho mais pra vocês, explicar como que funciona, mostrar como que tá ficando a minha curva. Voltando nas filmagens de ontem para mostrar um pouquinho para você como que foi a colocação do Libre, que é um projeto lá da residência, pra gente entender melhor como funciona esse monitor de glicemia contínuo. A gente recebeu uma caixinha e aí vem com esse aparelhinho. Vem também um padzinho de álcool pra gente higienizar a região do braço onde vai ser aplicado o Libre. E ele ajuda muito na qualidade de vida dos pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2, que precisam aplicar várias vezes insulina ao longo do dia e, consequentemente, precisam monitorizar a glicemia também. Para os pacientes que não usam esse monitor, normalmente a gente faz a ponta de dedo. A ponta de dedo continua sendo padrão ouro, mas o paciente que usa o Libre, ele pode ficar com o Libre ao longo do dia e fazer apenas a ponta de dedo quando tiver dúvida ou algo do tipo. E como vocês podem perceber, é muito fácil de montar ele. Ele vem com uma agulhazinha na ponta e a aplicação, apesar da gente achar que dói, não dói absolutamente nada. Eu até virei o rosto porque eu fiquei com medo de doer, mas na hora que eu coloquei eu vi que realmente não dói e depois que você põe é muito confortável. Lembrando que eu não sou diabética, a gente tá fazendo isso só mesmo porque é um projeto da residência, para que a gente possa entender melhor como é a rotina dos nossos pacientes, inclusive para a gente saber orientar eles da melhor forma possível sempre. A minha penitência nessa quaresma foi de sorvete e hoje também eu pretendo sair de tarde para tomar sorvete. E eu vou levar vocês para tomar comigo o primeiro sorvete depois de 40 dias. Tô ansiosa, tô feliz de ter conseguido cumprir essa meta, essa penitência. E vou levar vocês para me ajudar a escolher o sorvete. Claro que eu não vou comer para acabar o mundo, né? Vou comer só um pouquinho mesmo, porque pra mim a penitência consiste nisso, na gente fazer um propósito, conseguir cumprir ele e terminar sem aquele desespero, né? Meu pai tava lembrando agora de manhã que a minha avó, mãe dele, que já é falecida, e a minha bisa, todo mundo, quando nós éramos novos, não deixavam a gente pentear cabelo na sexta de manhã, varrer casa. Não podia, eles falavam até que não podia escovar os dentes na sexta-feira santa. Eu tava lembrando, não sei se na família de vocês também as pessoas mais antigas tinham essas tradições, mas eu tava refletindo sobre isso e vendo, né, que eu lembro que eu achava muito curioso. Lá na minha família, toda sexta a gente não podia fazer nada de manhã, e aí a gente ia pra Via Sacra, que era 5h30, 6 horas da manhã, e depois o almoço era na casa da minha avó. Na Via Sacra eles arrumavam as casas do bairro e deixavam como se fossem as toalhas estendidas nas janelas, como se fosse um oratóriozinho, era bem legal. Aqui eu vi que não tem, aparentemente, Via Sacra aqui em BH, pelo menos aqui no meu bairro. Ontem a gente foi na missa de lava-pés, que foi muito bonita, por sinal. O padre Alexandre lavou os pés das mães que oram pelos filhos. Foi muito legal. E hoje parece que desde ontem ia ficar em vigília a noite toda. Então eu não sei se durante a vigília vai ter a Via Sacra ou se aqui não tem a Via Sacra. Agora a gente deu um pulinho aqui no supermercado, porque minha mãe pediu para comprar óleo, creme de leite e manteiga, que tá precisando para fazer o bacalhau. Aí estou procurando. Também vou aproveitar para levar uma flor lá para casa. Eu gostei muito da tulipa rosa. Acho que eu vou na rosa. Gente, estão lindíssimas. Olha esse mato de primavera.
Mas acho que eu vou levar a tulipa porque é no vaso. Aí vai durar mais. Sua mãe quer que faz todo o recheio, então vou fazer todo o recheio. Tô fazendo uns pastelzinhos pequenininhos agora que o outro ficou muito grande. Aqui, ó. Bacalhau com natas. Aí ela colocou a cebola dourada, né, mãe? No alho, no óleo, quer dizer. Tá colocando aqui lascas de bacalhau que foi cozido. Cadê o leite, mãe? Vou esse aqui. No leite. Vai ser bacalhau e natas. E aqui tá cozinhando as batatas. Batatinha fritando. E o molho levou leite, creme de leite. O que mais, mãe? 3 colheres de farinha de trigo. E o arroz. Será que vai ficar bom? Nossa, mãe, a cara tá sensacional. Vou mostrar pra vocês como que eu dobrei o guardanapo em formato de orelha de coelhinho. Um pregadorzinho. E aí ele fica assim. Fica muito legal para montar a mesa na Páscoa. Antes do almoço, minha glicemia estava em torno de 88, 90. E aí eu almocei, comi bacalhau, comi 3 pastéis e tomei uma tacinha de vinho. E aí ela fez um pico de 127 e agora tá voltando a cair de novo. Eu achei que o pico dela não foi tão agudo. De tarde eu vou comer sorvete. E aí vamos ver como que vai ser esse pico. Bom dia! Hoje é sábado, vou contar um pouquinho pra vocês como que foi ontem, meu primeiro dia usando o Libre. Eu coloquei na quinta-feira à tarde, né? Ele demora um tempo pra poder, nas primeiras 24 horas, pode ser que tenha algumas falhas na medição, depois começa a ficar mais fidedigno. Então ontem, que foi sexta-feira, eu fiquei a manhã toda em jejum, então ele ficou numa média ali entre 80, 90, e aí, depois, na hora do almoço, eu comi bacalhau. Só que eu comi um bacalhau com natas, né? Então tinha um pouco mais de gordura. E aí o pico dele foi cerca de 1 e meia depois, porque a gordura, ela retarda o esvaziamento gástrico. Então o pico, ele não é imediatamente após. E aí foi um pico, um primeiro pico e depois um segundo pico um pouco menor. Aí eu fiquei o resto da tarde toda dormindo, né? Por conta do feriado, acabei aproveitando para descansar. No finalzinho da tarde eu comi um sorvete, que eu até mostrei aqui pra vocês, eu vou mostrar. E aí eu comi um sorvete pequeno, e aí fez um pico 1 e meia depois também, porque o sorvete muito rico em gordura, então o pico não foi imediato. Hoje de manhã, sábado, acordei, fiz uma panqueca e resolvi colocar um pouquinho de maple syrup, que é praticamente açúcar
carboidrato simples para ver qual seria a ação dele no organismo. E aí foi um pico praticamente imediato. 15 minutos depois deu um pico muito alto, e mostrando que esse tipo de alimento de carboidrato simples quase nunca é preferido para os diabéticos usarem no dia a dia, porque eles sobem muito rápido a glicemia, e para a pessoa diabética ele vai subir para um valor ali acima de 180. Mas, em contrapartida, para pacientes diabéticos em crise de hipoglicemia ali menor do que 70, é um bom alimento para você poder tomar, para poder subir rapidamente e sair da crise de hipoglicemia. Vou mostrar mais pra vocês aqui ao longo do dia, e agora eu vou fazer uma caminhada, vou ver também como que fica ao longo da caminhada. Vou mostrar meu lookinho, peraí. Lookinho pra caminhar. Gente, o Shopping Botânico tá muito bonitinho, decorado de Páscoa. Tem até pegadinha de coelho no chão. Minha mãe que viu. Olha que gracinha. Segundo dia consecutivo tomando sorvete, mas tô perdoada porque foram 40 dias sem. Comecei com a glicemia de 95. Eu peguei de pistache com chocolate crocante, de cookies and cream e de caramelo salgado com recheio de chocolate. Vamos ver como vai ficar a glicemia daqui a pouquinho. Boa noite, passando aqui para dar notícia para vocês como ficou minha glicemia ao longo do dia. O almoço hoje foi bem gorduroso. A gente comeu carne, bife ancho com linguiça, batata frita, arroz, feijão tropeiro e bebi água com gás. E aí foi por volta de 1h30, 2 horas, o pico aconteceu, um pico bem mais extenso, mais demorado, não foi de imediato, demorou 1h30 depois da refeição. E depois a gente tomou sorvete, aí o pico do sorvete também, apesar de ser doce, ter muita gordura, também foi um pico menor do que o do almoço e mais contínuo. E foi isso. Agora à noite a gente tem aniversário de uma amiga, hoje é sábado à noite, amanhã eu vou trabalhar normal no domingo de Páscoa, meus pais vão embora. E eu vou lançar esse vídeo aqui no canal hoje, que é sábado à noite, pra vocês, amanhã eu vou ver se eu lanço outro. Então eu já vou me despedir de vocês. Um beijo, ótima noite, espero que vocês gostem desse vídeo. Me deixem aqui dicas para os próximos vídeos e fiquem com Deus. Beijo!